Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais uma semana de estudos, né? Iniciando também o mês de junho, que o Senhor Jesus venha nos guardar e nos dar muitas vitórias. E o gênero textual para essa semana, sétimo ano, é autobiografia. Lembrando que a autobiografia faz parte do gênero narrativo literário, né? Então, que vocês possam assistir o vídeo onde eu estou explicando para vocês sobre o gênero autobiografia. Mas aqui vamos só lembrar um pouquinho que a autobiografia é auto, por si próprio, bio, vida, grafia, escrita. Então, escrita da vida, escrita da própria vida, onde o autor ele vai escrever sobre ele mesmo, tá bom? Lembrando que ele tem a oportunidade de falar sobre os fatos marcantes que aconteceu com ele, e dentro disso ele tem conhecimento e veracidade do tudo que ele estiver relatando para cada um de nós. E o importante hoje, que eu quero que vocês frisem também nesse plano de estudo, é a questão que dentro da autobiografia propriamente dita, nós também temos essas outras versões: autobiografia, diário, autorretrato, perfil, blog, música, poema e selfie, tá? Porque dentro disso aqui tem uma atividade para ser realizada logo abaixo. Também eu fiz um vídeo para vocês com um pouquinho de ortografia, falando sobre o uso do hífen com esse falso prefixo alto. Se continua usando o hífen ou não. Lendo aqui, vocês já vão ter conhecimento do assunto, mas não deixem de assistir os vídeos. Vão estar linkados tanto no YouTube quanto nos grupos para que vocês possam ter acesso. Agora, nós temos aqui para interpretação, leia o fragmento da autobiografia com bastante atenção, para logo em seguida vocês responderem as questões propostas. É um fragmento do texto Das Saudades que Não Tenho, de Bartolomeu Campos Queiroz, onde Bartolomeu, nesse fragmento aí, ele consegue nos passar uma seguinte ideia. Olha só, ele fala que dentro da biografia dele, Bartolomeu Campos Queiroz é marcada por uma certa tristeza e uma forte crítica tanto à educação dos pais quanto aos costumes da cidadezinha onde ele nasceu. Dessa forma, ele rompe com a ideia de que a criança é sempre feliz por ser inocente e não percebe os problemas da vida. O escritor também, ele deixa entender aí nesse fragmento que todos nós nascemos velhos, porque somos partes de vidas já vividas pelos pais e até mesmo pela sociedade. Ele simboliza em seu texto pela cidadezinha em que ele nasceu. Então, após vocês fizerem a leitura desse fragmento, vocês vão copiar e responder as seguintes questões no caderno. A primeira pergunta é muito tranquila: a qual gênero textual pertence esse texto? Já foi até dito qual gênero que ele pertence, né? A questão de número 2, qual tipo de narrador é encontrado neste gênero textual? Se a autobiografia é um narrador que narra, que conta a sua história, então que tipo de narrador que ele é? Na sua opinião, há uma sequência cronológica? Comente se tem uma sequência cronológica desses fatos ou não, mas é para você comentar. E a questão de número 4,
qual a intenção você acredita que o leitor leria esta autobiografia? Com qual intenção ele leria esta autobiografia? E a questão 5, quem é o autor desse gênero textual? Porque é muito importante, quando nós estamos falando de autobiografia, a gente saber quem é o autor. Porque se eu interessei em ler, provavelmente eu já fiquei sabendo de algo relacionado a esse autor. Eu queira conhecer mais sobre ele. Questão de número 6. As autobiografias são gêneros textuais que fazem parte de qual grupo de textos? Então aqui eu só vou dar uma dica para que vocês vão descartar a letra D. Por que a letra D? Os nossos planos de estudos anteriores foram voltados mais para o gênero jornalístico. Então agora vocês têm essas 3 opções aí, entre A, B e C, para poder ver qual gênero a autobiografia pertence, mas eu já comentei aí também. Número 7. Você vai reler, né, essas frases, que elas estão também de acordo lá com o nosso fragmento que foi proposto para vocês, e vão marcar se elas correspondem a um fato ou a uma opinião. Questão 8. O autor inicia o texto com uma carga já de sentimentos, subjetividade e de que permanece durante o desenrolar dos acontecimentos. O leitor, nós leitores, tem a sensação de que suas lembranças são de satisfação? Sua infância foi muito criativa? Seus amigos eram crianças inquietas e peraltas? Suas recordações são de tristezas e sofrimento? Então você vai assinalar uma dessas questões onde o leitor tem a sensação de quais dessas aí. Questão de número 9. No texto, o fato nasci com 57 anos. O que na realidade não pode acontecer. O autor demonstra, num outro nível de entendimento, a conotação, a qual soa para o leitor como, olha só, como uma doença, se estivesse cansado e velho, ilusão de viver, alguém que viveu numa cidadezinha do interior. Nasci com 57 anos. Esse sentido conotativo, figurado, ele quer nos passar quais dessas expressões aí? A questão de número 10, vocês vão assinalar V ou F, também são frases retiradas do fragmento que nós fizemos a leitura. Ok. Agora, a questão de número 11, vocês vão observar atentamente essas imagens, textos, para responder a questão seguinte. Aqui temos a imagem 1, né? Eu creio que muitos aqui já conhecem os rostos dessas imagens, dessas mulheres que estão nessas imagens, nesses textos aqui. Eu creio que vários já conhecem, já teve a oportunidade de ler. Mas se você não leu, eu quero que você leia clicando nesses links, tá bom? Clica no link, você já vai diretamente para o texto, para que você tenha conhecimento sobre essas mulheres, sobre o assunto relatado sobre cada uma delas, ok? Cada uma delas. Temos aqui 4 imagens e vocês vão clicar nos links e fazer a pesquisa e o estudo sobre cada uma. Para quê? Após você fazer a pesquisa de cada uma delas, você vai vir aqui na questão, ler aqui algumas frases, né? Por exemplo, ela escrevia todos os dias sobre os. Era tempo de guerra. Qual dessas mulheres que estão representadas aí nessas imagens que fazia isso aqui? Se você não conhece o assunto, não conhece a história dessas mulheres, você vai clicar naquele link, vai fazer a leitura, aí você vai achar dentro de qual autobiografia está
se é uma própria autobiografia, se é um autorretrato, se é um poema, se é um diário, uma música, uma selfie, um blog, um perfil, ok? Não deixem de fazer essa leitura, porque na questão de número 12, de acordo com as imagens acima, de acordo com as 4 imagens, você vai escolher uma. Você vai fazer a leitura e pesquisar sobre o tipo de autobiografia e vai relatar através de escrita ou áudio sobre sua compreensão do texto. Você pode escrever aí no seu caderninho e me mandar a foto, ou você pode fazer um áudio. Professora, eu interessei pela leitura 3, porque lá fala isso, eu achei muito bacana. Tá? Então, você tem essas 2 opções para que você possa resolver a atividade de número 12. A questão de número 13, também, a partir do momento que você assistiu o vídeo lá sobre os conceitos ortográficos, você vai compreender qual é a forma correta de utilizar a palavra, o prefixo falso alto, e você vai assinalar aqui, tá bom? Se eu vou usar um hífen, se eu vou dobrar uma consoante, se eu vou dobrar o S ou o R, mas para isso você tem que assistir aquele áudio. É uma das suas missões para hoje ou para essa semana. E a questão 14, aonde nós vamos fechar o objetivo da nossa aula. A partir dos estudos realizados e dos textos lidos, faça você o seu próprio texto. Escreva sua autobiografia. Fale do seu nascimento, os principais acontecimentos, curiosidades ao seu respeito e etc, né? Suas viagens, seus passeios, as escolas que você já estudou. Assim que terminar de escrevê-lo, revise-o, corrija e aprimore sua produção. E, se necessário, faça correções de concordância, ortografia, pontuação, imagens, se for o caso, cortes ou acréscimos, tá? Faça a sua autobiografia. Se você tiver oportunidade de digitar a sua autobiografia, me manda lá no PV, lá no meu e-mail, no meu WhatsApp, para que eu possa te ajudar com algumas correções, com algumas adaptações, certinho? Recadinho final do dia. Tá? Então, aqui tem leitura e produção de textos, minha autobiografia. Mais um comunicado importantíssimo. A leitura é uma porta aberta para um mundo de descoberta sem fim. Sandro Costa. Não esqueça de participar do projeto Sala de Leitura. Eu gostaria que os alunos dos 7º anos fossem os vencedores assim, principais deste projeto. Então, não deixe de participar, faça a sua leitura, entre em contato com a nossa professora Marisete da Sala de Leitura, fala para ela: tia Marisete, eu li o livro tal, vou te indicá-lo, ele é maravilhoso. Ou então fala: tia Marisete, ou comigo mesmo, me encaminhe um livro, porque eu quero ler tantos livros essa semana, tá bom? Abraços, fica com Deus, e breve estaremos juntinhos, em nome de Jesus.